E aí, pessoal, tudo certo? Aqui finalmente é o Kleber novamente. E vamos agora, né, voltar a falar de dieta carnívora. Me perdoem aí os videozinhos de café, né, que geralmente o pessoal gosta. Eu gosto ainda muito, apesar dele não gostar de mim, né, não ser recíproco, né, esse amor. Mas vamos lá, voltar a falar de dieta carnívora, né? Olha, pessoal, e antes que eu me esqueça aqui, ó, vocês poucos aí ainda, né, estão interagindo muito pouco aí nos comentários, né? Eu peço que não se acanhem, tá? Aqui eu conduzo isso de forma muito simples, não quero fazer juízo de nenhum tipo de dúvida, se é que eu possa esclarecer alguma, né? E por acaso aí eu tive um comentário aí que eu fiquei muito contente, assim, nem acreditei quando eu vi um comentário de um dos mestres aí, o Sérgio Fuca. O Sérgio Fuca comentou em um dos meus episódios aí, só me dando um apoio, né, uns parabéns, agradecendo por eu ter mencionado ele em um dos vídeos, né, o que já foi bastante legal. Para mim se não é um troféu, já é uma medalha. E valeu, hein, Fuca. Vou mencionar ele de novo aqui, quem sabe ele ouve esse também. E então, pessoal, esse tempo todo aí que eu fiquei afastado aí, ó, depois do último episódio a respeito da dieta carnívora aí, não foi muito sem motivo, não. Também não foi apenas falta de tempo. Olha, a coisa ficou meio feia pro meu lado, hein? É, se eu tivesse que acreditar em olho gordo, eu diria que tem olho gordo aqui nesse canal aqui. Foi só eu falar logo ali atrás, há poucos episódios atrás, em imunidade, que a coisa apertou pro meu lado, hein, gente? É assim, até me surpreendeu, porque, como reitero o que eu já disse em episódios passados, tudo voando, aumento de força espetacular, hormônios, humor, questão mental, tudo indo muito bem dentro da dieta carnívora aí, né? E quanto mais carnívora raiz ali, né? Aqueles dias assim que eu consigo levar mais na carne pura mesmo, assim, se possível, sem sair fora com qualquer coisa que não seja carne, são geralmente em torno desses dias aí os meus melhores dias e onde tudo realmente vai voando ainda mais, energia, recuperação, tudo que a gente espera aí dessa dieta, né? Muito rica em proteínas, em boas gorduras, complexo B, tudo aquilo que a gente sabe, né? E claro, especialmente em se tratando da carne vermelha. Mas, pessoal, o que, que aconteceu? Dentro de um espaço aí, eu vou colocar de um espaço de no máximo de 2 meses. Aconteceu coisa comigo que eu nem esperava mais para nem para um ano, na realidade. Aconteceu assim, peguei uma gripe aparentemente de alguém do trabalho, até porque os sintomas eram parecidos com o de alguma pessoa que estava gripada ali no trabalho. Tudo bem, sarei rápido, como toda gripe eu saro rápido ali, aquela uma semaninha ali no máximo, né? Apesar de que depois da dengue, as gripes que saravam ali em coisa de 4 a 5 dias, agora levam ali por próximo assim de uma semana mesmo, tá? Essa doença ela cozinha a gente e depois a gente continua cozido, viu? Não é brincadeira mesmo, parece que é uma coisa difícil, a gente fica com o corpo marcado por ela. Mas enfim, depois dessa gripe que eu tive aí aparentemente contraída ali no ambiente de trabalho, melhorei. Dali mais 1 a 2 semanas, minha esposa estava gripada. Eu pensei, tranquilo, né? Já peguei gripe, já tô imune, né? E pronto, peguei mais uma gripe um pouco diferente daquela que eu tinha pego no trabalho. Eu não acreditei, eu nunca vi isso, mas nunca, nunca. Tá? Para mostrar como eu quero ser sincero aqui nesses meus relatos, né, pessoal? Eu quero acreditar que seja uma coincidência, eu tenho sentido vários outros benefícios, né, com a dieta carnívora. Não sei se isso daí seria sinal de alguma falta de vitamina C, tá? Apesar de que se defende que com a gente tendo é, pouca ou nenhuma ingestão de carboidratos, a nossa oxidação é menor e, portanto, a gente precisa menos de vitamina C, né? E que a vitamina C presente nos alimentos de origem animal, como um fígado mal passado, aí, que possui muito mais vitamina C do que as carnes propriamente, né? De tecido muscular aí, tá? Mas eu quero acreditar que tô indo bem, sim, quanto com relação a tudo mais, algo houve de errado aí com a imunidade, coincidindo também com esse período de inverno, né? Eu ando de moto diariamente para ajudar, entre aspas, e então não é brincadeira, é bastante desafiador, né? Mas
voltando ali a essa sequência dos acontecimentos, né? Na questão da imunidade. Foi uma gripe, passou. Dali uma semana a duas, outra gripe. Passou dali mais ou menos uma semana. Dali mais uma semana, aliás, nessa semana, assim, logo após a cura da segunda gripe, uma crise de rinite, e eu culpando o fato de ter gato aqui em casa, não sei se realmente foi isso. Melhorei da rinite, dali mais uma semaninha, uma inflamação de garganta, que dessa me deixou mais incapacitado vocalmente falando aí, né? Então foi realmente difícil de eu estar gravando nesses tempos aí, pessoal, porque ou eu ia estar fanho ou eu ia estar sem voz mesmo. Mas o que ocorre, pessoal? Isso me fez pensar no seguinte também: a condução tranquila da dieta carnívora, que eu observo em todos aqueles maiores expositores desse estilo de vida, né? Que assim se prega muito fazer a alimentação com uma ou duas refeições no dia, né? O doutor Alexandre Duarte mesmo, ele fala que gosta de comer uma vez no dia 1 quilo de carne. Eu sinceramente não tenho estômago para isso ainda. Fora ele, é muitíssimo comum o pessoal fazer duas refeições no dia. É o mais comum, geralmente jejuando de manhã. Eu não tenho dificuldade em jejuar de manhã, não. Parece que até às vezes eu consigo chegar no horário do almoço com menos fome, às vezes, do que quando eu faço um café da manhã, sabe? É gozado isso, isso mostra até o efeito que tem a insulina no nosso organismo, né? Você joga gasolina na fogueira, ela pega fogo mesmo, né? Mas aí então, pessoal, eu tô fazendo por conta daquela perda de peso bem, assim, me debilitou bastante ali na época da dengue, né? Foram 5 quilos, assim, que parece que foi 5 quilos só, quase tudo de músculo mesmo. Achei terrível, voltei a ficar cabeçudo como era antigamente, uma vareta cabeçuda. Mas agora com essas 3 refeições ao dia, pessoal, eu tô recuperando muito bem o peso, tá? Fazendo ali um café da manhã de mais ou menos, pelo menos ali 4, 5 ovos, às vezes 6 ovos, né? Depende da fome que eu acordo, não é sempre que eu acordo com fome, né? É uma coisa que eu já faço meio forçada, eu tenho ciência de que não é nem muito legal para o estômago também, né? O sistema digestivo também precisa de um repouso. Mas eu faço assim, esse café da manhã 4, 5, 6 ovos ali fritos de preferência na gordura bovina que eu guardo ali, como eu já falei alguma outra vez aí, eu guardo da ponta de peito, da costela, de qualquer carne gorda que eu faço, sobra aquele caldo no fundo da panela, ponho num vidrinho e vou usando isso aí para fritar. O sabor é outro, é maravilhoso e é uma gordura mais nutritiva, né? A questão de possuir mais ômega 3 do que as outras gorduras animais, pela questão de os bovinos serem ruminantes, né? E não tanto por serem ruminantes, mas por eles serem criados obrigatoriamente em um determinado período da vida deles ali no pasto, né? A maior parte do gado no Brasil é criada em pasto, né? O confinamento ele não é eficiente desde o começo. Isso acaba ajudando, né? Contribuindo para que a composição da gordura bovina seja diferente, né? Então eu tenho essa preferência sempre por usar essa gordura bovina aí de manhãzinha, né? Aí depois sigo depois desse café da manhã antes de ir trabalhar, né? Coisa de umas 7h30, eu faço meu almoço ali por volta de 12h30, como a carne que eu aguentar comer e como e até bebo a gordura que eu aguentar beber. Tem vezes que eu me assusto, pessoal, mas não tem provocado diarreias, né? Nenhum desarranjo intestinal, então se eu estou aguentando essa gordura, que até inclusive facilita bastante a evacuação, eu vou manter mesmo essa ingestão de gordura, são calorias a mais também, né? E na janta, novamente, eu como a carne que eu aguentar. Mas, pessoal, o que que acontece, né? Eu com certeza estou ingerindo proteína em excesso, eu nem estou fazendo a conta. Eu como o que eu realmente aguentar. Certamente eu estou superando os 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, né? Que eu tô, da última vez que eu pesei, pelo menos, né? Eu já fiquei mais feliz, ganhei aí uns 3 quilinhos aí com a contar do pós-dengue, né? Então tem uns 78 quilos. Então, se for ver para mim, de 78 quilos, dobrando aí a grosso modo, dá em torno de 160 gramas de proteína, né? E eu acho que eu como aí tranquilamente aí mais de 700, 800 gramas de carne assim por dia, viu?
Mas acontece com isso, né, que eu vou gerando vários picos de insulina, né? E a produção de insulina muito frequente se diz que é também, de certa forma, inflamatória. Então eu tenho consciência de que é, talvez seria melhor, não sei como ainda, né? Até porque nem sempre tenho controle assim sobre a quantidade de comida que vai estar disponível no almoço, principalmente porque eu não almoço em casa, né? Mas me leva a crer que seria melhor até para a questão da imunidade, pessoal. Se tiver alguém aí também que esteja lutando para ganhar massa muscular novamente, aí com dieta carnívora, assim, talvez seja legal tirar os lanches aí, se porventura alguém tem aquele lanchinho ali, ainda mais com iogurte, essas coisinhas assim no meio da tarde, derivados de leite, né, para questão respiratória, e é terrível mesmo. Eu vou entrar nesse ponto já já, inclusive. Então fica bem interessante assim, se observar uma baixa na imunidade. Creio que primeiramente dá uma controlada nos laticínios, principalmente os mais frescos ali, né? Os mais fermentados, mais curados, amarelos, mais ricos em gordura do que em realmente proteína. Esses daí dá uma cortada em queijinho branco, iogurte, leite, principalmente, né? Mas além disso, né, secundariamente, eu aconselho sim diminuir o volume de refeições. Tá? Quando eu fazia assim, eu não estava conseguindo ganhar peso facilmente. Porém, quando eu fazia 2 refeições no dia, a minha imunidade estava assim melhor. O pessoal fica aí a dica. Olha, eu realmente é saudável não só para o sistema digestivo. Com o sistema digestivo a gente vai acabar tendo sim uma absorção de nutrientes mais tranquila, o estômago vai estar mais disposto ali, com uma acidez mais preparada para receber uma refeição mais pesada depois de você ter jejuado de manhã, né? Mas além disso, vai impactar também sim na imunidade, tá? Que eu tô sentindo isso aí na prática. Essas 3 refeições aí estão me estufando, mas estão me, me lascando também. Ficando. É aquela luta, viu, pessoal? Quando vocês investirem na vaidade, cuidado. O que é mais ou menos o que eu fiz aí, né? Investir na estética já é na estética ou no alto desempenho aí, já não é necessariamente investir na saúde, tá? É fácil a gente abusar, perder a medida aí e fazer besteira, se machucar ou adoecer. Agora, outra coisa também, pessoal, lembrando aqui, dê uma olhadinha num grosseiro roteiro que eu tracei aqui, né? Isso me fez pensar também na questão de. Eu mencionei assim em algum vídeo passado, né? A respeito dos meus exames, né? O índice de vitamina D estava bem interessante. Agora, eu não sei se ocorreu, principalmente depois da primeira gripe aí, e sendo então depois sucedida aí desses outros problemas, mais uma gripe, uma rinite e uma inflamação de garganta, eu não sei como é que tá o meu índice de vitamina D, tá? Então eu estou considerando retomar a suplementação dela por algum tempo. Já estou até aguardando para amanhã ficar pronto o meu manipuladinho clássico ali. Eu sempre fiz aqui para casa, como aqui nós somos passados dos 40 já, os que suplementam, né? A gente usa a vitamina D3 em 10.000 UI, tá? Com vitamina K2M e K7 em 150 microgramas. Eu já cheguei a usar 100 microgramas também, né? Mas lá no passado. E eu estou considerando elevar os meus níveis de vitamina D novamente com essa suplementação. Eu ouvi há algum tempo um vídeo da nutricionista Lua Ferrari, eu até dou risada lembrando da thumbnail desse vídeo dela. Era uma pessoa com uma cabeça de burro, assim, tomando vitamina D, virando um vidro de vitamina D na boca. Faz muito sentido, pessoal, o que ela falou nesse vídeo aí, que ela diz que não é estar, né? A moral da história é mais ou menos essa. Não é estar com a vitamina D alta que te leva a ser saudável, estar protegido contra qualquer questão imunitária aí. Mas é o estar saudável e desinflamado que faz com que suas reservas de vitamina D no sangue, livre ali, que é essa indicada nos exames, esteja alta, né? Ou seja, se o tanque está cheio é porque o motor está econômico, né? Mas fato é que tá aí mais uma coisinha, né? Que eu parei, não sei sinceramente como está. Em breve eu tenho retorno médico aí, eu poderia também estar até antes de retomar
firmemente a suplementação, refazer um exame, né? Não sei até se o convênio realmente autorizaria, né? Toda vez ficar fazendo vitamina D, mas poderia dar uma olhadinha em como tá, né? Já mencionei essa questão da imunidade para o médico e ver qual é que é, né? Se é, por acaso, aí, só a ingestão da maravilhosa gordura bovina, da vaquinha que fica no sol para nós aí, não foi o suficiente para manter minha vitamina D num nível bom. Ou, né, eu que não fiz o meu trabalho suficiente também para me manter desinflamado, hein, pessoal? Pensando nisso aí que a Lua Ferrari já falou. Pelo seguinte, eu trago essa questão. Ao mesmo tempo em que eu estive esse tempo aí fazendo as 3 refeições diárias, o que é que eu estava fazendo muito antes dessa primeira gripe, especialmente? Aí eu falei, não, eu acho que eu vou ter que voltar atrás com isso. Eu estava todo dia nesses meus ovos mexidos, o omelete que eu estou fazendo aí no café da manhã, todo dia eu estava colocando queijo e bastante em cima, pessoal. E eu assim, diz o Sérgio Fuca, né, que a questão da intolerância ao leite e aos derivados de leite depende muito da ascendência que a pessoa tem, né? Existem populações aí no mundo que são mais adaptadas ao leite e outras não. É questão de você testar, porque a gente aqui no Brasil é um povo muito miscigenado, né? Não tem ninguém aqui é alemão, é português, é africano, é tudo muito misturado, né? Então a questão é testar. Percebeu algo ali, tira, diminui, né? E eu, de fato, assim, eu já tive muitos problemas passados, assim, com leite e queijo que eu tinha resolvido. Agora, voltando na dieta carnívora, eu estava retomando a minha confiança, assim, usando alguns queijos, assim, queijo mais gordo. Aí eu comecei a comer qualquer tipo de queijo, assim, e aí que a coisa voltou a descambar também, talvez por causa disso aí, hein, pessoal? Talvez eu desencadeou alguma reação imune aí, né? Os derivados de leite, eles dão mesmo, né, e o leite, eles dão um certo problema em mim, assim, de começar a despertar um pouco de rinite, assim, acaba, às vezes, despertando uma sinusite se eu ficar teimando ali, comendo queijo seguido 3, 4 dias, eu já percebo. Então, pode ter sido isso também, o erro, né? O erro na parte, assim, de eu não me manter muito bem desinflamado, junto ao fato de fazer 3 refeições ao dia. E então é isso aí. Deu, já faz mais ou menos aí um mês que eu tô mais ou menos firme ali, né? Não comendo queijo, pelo menos não todo dia, só como quando eu tô encurralado. Às vezes chego, né, pessoal? Vamos dizer assim, né? Vamos colocar uma situação bem prática. Chego na casa dos meus pais, por exemplo, ali tem lá um omelete com queijo e não tem carne naquele dia. Eu como um omelete com queijo feito com todo amor pela minha mãe, por exemplo. Eu não vou dar uma de chato ali, né? É assim, equilibrando as coisas, né? É o melhor? Não é. Mas teria, vamos dizer assim, um certo custo social, ao meu ver, meio grande rejeitar, entendeu? Então eu acabo aceitando ali. Agora, na minha escolha, comprar para mim é o que eu não tô fazendo. Até aqui eu tô evitando, assim, não faço mais uso diário, apesar de ser o melhor dos derivados de leite, né? Mas tô evitando até mesmo o uso da manteiga. No meu cafezinho, que eu sempre tava gostando, assim, de botar uma manteiguinha, agora eu tenho usado o óleo de coco aí, uma gordura legal, muito semelhante assim à gordura animal também, né? Uma gordura saturada. Dou uma caprichadinha aí com óleo de coco no cafezinho de manhã. Bom, pessoal, e no fim das contas, né, o que eu concluo disso, assim, não não taco pedra na dieta carnívora, porque eu culpo, no momento não é fanatismo, sabe, pessoal, assim, eu tenho observado e carregado até agora os benefícios dessa dieta, dos quais eu não quero renunciar, sabe, é maravilhoso viver num estado mental, assim, de, sabe, tranquilidade, ausência praticamente total assim de ansiedade, apesar de viver nesse mundo louco, né? Exigente, consumista, né? Nos impondo assim, nos querendo provocar ou vontade ou inveja o tempo todo, né? E você em meio a tudo isso ainda manter um certo controle, uma quase total ausência de ansiedade, sabe? Observando como as pessoas estão por aí, levando a sua vida reagindo e ao mesmo tempo se alimentando, né? Comendo, né? Não estão se alimentando, né? Isso me leva a crer que eu tô assim no caminho certo, e que eu preciso aí de ajustes. Os erros que me levaram a esses problemas aí que eu relatei não são necessariamente culpa da dieta carnívora, mas são
coisas assim, forçação de barra minha, essa questão aí de 3 refeições no dia. Um abuso dos laticínios. Laticínios são carne? Não. Tanto é que esses tempos aí atrás saiu a mídia sensacionalista porca aí, quis acusar a dieta carnívora e publicou uma matéria falando de um cara lá que estava todo lascado, pingando colesterol pelos dedos lá, porque estava fazendo dieta carnívora. O que era a dieta carnívora do cara? Era comer um monte de queijo e tabletes de manteiga durante o dia. Cadê a carne? Né? Provavelmente ainda comi um monte de embutido, né, no meio disso daí. É uma palhaçada, né? Se por um lado pode parecer que a dieta carnívora seja, ainda mais nesse nosso momento agora, né, uma moda, assim, quem sabe, né, o tempo dirá. Por outro lado também há o radicalismo que a combate, né? Mas se um dia ela se provar ruim para mim, eu volto atrás, eu vou, sei lá para quê, né, comer fibra ali para, sei lá, para estufar o intestino, né? Não sei, chegava a doer, tinha que correr pro banheiro, não era legal, eu disse, eu não sinto saudade não. Ou então vou, o quê? Comer um chocolatinho, né? Sei lá pra quê, pra querer comer outro, no outro dia de novo. Bom, sei lá, né? Melhor não, vai. Ou então, sei lá, comer um arrozinho aí, né? Um arrozinho. Apesar de que o arrozinho me dava um sono depois do almoço também, não aguentava trabalhar. Aí tinha que tomar mais café ainda, hein? Aquele cafezinho que eu ainda tomo menos agora e penso em parar. Não, melhor também não, hein? É. O jeito é ficar com a dieta carnívora mesmo. Porque carne, exatamente carne, não vi até agora me causar problema absolutamente nenhum. Já viram alguém alérgico à carne, principalmente de vaca aí? É estranho, né? Você chegar com umas perebas em algum lugar, é capaz de alguém falar, para com o ovo, para com o porco aí, mas carne de vaca, pelo menos isso eu nunca vi falar. E por falar nisso, né, o ovo, né? Eu já vi gente aí falando também, pessoal, né, que o ovo também não é uma coisa legal aí de se estar consumindo diariamente, tá? E outra coisa que pode sim ser problemática. Se eu observar poucas melhoras, mas não uma absoluta melhora, retirando os derivados de leite, quem sabe daqui a um tempo eu não acabe reduzindo como um teste aí, eu tirando, né? Reduzindo seria o quê? Comer o ovo que seria natural comer. Se a gente fosse caçador ainda, a gente comeria talvez bastante carne e vez ou outra um ovo, como eu vi dizer aí o Dr. Alexandre Duarte, né, mencionando o quanto o ovo não é tão natural assim da gente comer à vontade. Mas aí eu posso considerar, né, tirar o ovo, de repente até tirar esse café da manhã e caprichar mais em almoço e janta à base de carne mesmo. Então são esses os passos que eu pretendo seguir. Novamente, digo aí, não é culpa da dieta carnívora, e vou fazendo os ajustes aí nessa ordem. Primeiro, eu tirei os laticínios ali. Se a coisa continuar ainda meio assim, sem imunidade meio frouxa assim, vou estar de olho aí no nível de vitamina D, mas vou considerar também excluir o café da manhã. E em excluindo o café da manhã, já automaticamente eu vou me livrar praticamente do ovo, né? Então vai ser 2 coelhos numa paulada só, né? De 3 eu vou para 2 refeições no dia e já tiro o ovo também, né? Se eu sentir necessidade, eu vou partir para esse passo aí para tornar a imunidade ainda melhor. E desse período, pessoal, passando rapidamente aí, vai, pelos resultados positivos, tá? Eu continuo sentindo um resultado, assim, interessante enquanto à produção de massa muscular, e não sou mais menininho, né? Tenho 41 anos aí, beirando já os 42. E eu cheguei a observar esses dias, assim, eu tendo vascularização e musculaturas onde antes eu não observava definição nenhuma, sabe? E agora eu vejo veia aparecendo no ombro, por exemplo. É bastante interessante assim o ganho muscular com qualidade que eu tô observando e a volta da minha força assim nos exercícios que é possível eu fazer na minha academia caseira aqui, né? Não é tudo que dá para fazer pesado para não quebrar o chão, né, pessoal? Mas tudo que é possível fazer pesadinho eu faço sim, eu gosto de fazer uma força, né? E tudo que é possível, eu tô recuperando aquela força assim que eu tinha ali com metade dessa idade que eu tô, sabe? É bastante legal, não faz falta não. A, a, a glicose, aquela escravidão de shake pré-treino, isso daí totalmente desnecessário mesmo. E o resultado tá vindo bem legal mesmo, tô satisfeito nessa parte.
Bom, pessoal, é isso daí. O vídeo, não, o áudio aí já se prolongou muito mais do que eu esperava. E sempre eu dou uma aceleradinha no áudio depois que eu gravo aí, né? Durante a edição eu dou uma acelerada, mas ainda assim vai ficar meio longo. Peço desculpa para vocês aí. Agradeço bastante a paciência aí, a audiência vossa. E me contem aí, pessoal, como vocês estão lidando aí também com esse período de frio aí, né? Porque nessa hora aí a gente não tem um cobertorzinho adiposo muito grande, né? Comendo dieta carnívora a gente não acumula gordura, pessoal. A gente até ganha músculo, mas é difícil ganhar gordura. Teria que estar comendo bastante queijinho aí, que é o que eu já observei não ser bom para mim, né? Então me conta aí como vocês estão lidando, assim, eu penso se seria bacana nessa fase, assim, do ano retornar uma suplementadinha ali com uma vitamina D3, né? Há quem defenda, assim, viu, tornando, assim, a questão da vitamina D3 vem primeiro ou vem a desinflamação, né? O Ivandélio Santos, que defende muito a desintoxicação antes de qualquer tratamento, ele está fazendo a dieta carnívora e ele está mantendo como suplementação vitamina D3 com K2 e magnésio, e também ele está usando o Lugol, por questão de ele não usar o sal iodado da indústria ainda. Ele usa a flor de sal que não é iodada. E ele chegou a ter uma certa crise de hipotireoidismo. Ele contou em alguma live aí. Então fica a dica aí, caso alguém use aí flor de sal, né, ou algum sal muito naturalzão aí que não seja iodado, fique atento também à ingestão de iodo, né? O Sérgio Fuca chegou a passar a beliscar esse assunto aí também, ele está observando uma eventual aí necessidade de uso de Lugol. Mas então é isso aí, pessoal. Esses são os pontos aí a considerar, né? Talvez essas suplementações aí mesmo em dieta carnívora, né? E eu peço que vocês aí se deixem o seu like aí, se inscrevam se gostaram aí para estar acompanhando essa minha série aí. Me enrolei um pouco nesse retorno aqui, parece que eu falei tanto aí para dizer tão pouco a menos, mas é porque fiquei bastante tempo aí longe daqui, com saudade de falar com vocês aí que não falam comigo, hein, gente? Deixe seus comentários aí com a sua experiência, o seu elogio, com a sua crítica. Ah, Kleber, você se enrola demais, você vai e volta. Pode falar o que for. Mas eu vou estar sempre falando aqui com vocês à vontade. É um relato sincero, carnívoro aí, tá bom? Então é isso aí por enquanto, pessoal. Agradeço novamente aí a audiência e até a próxima. Espero estar voltando com tudo e em breve ter uma próxima. Até.